Vamos lá, galera. Domingão, dia 21 de maio de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites, análises, cenários para o trade. E claro, né, a nossa entradinha depois de cada análise que a gente deixa aqui para vocês. E no final do vídeo, o nosso bilhete aí, sempre com uma dupla, uma tripla, o que tem de valor aí, que a gente coloca também no final do vídeo. Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo aí, cara? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí, domingão. Então, grade é interessante, né? Vamos trazer aí 10 excelentes jogos para vocês. Então, cara, já chega aí deixando aquele like, né? Dá aquela moral pros guri, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo nosso. Pô, tamo aí todo dia trazendo a nossa análise, nosso palpite, como o Danésio falou, nossas entradas. Então, dá essa moral pra gente aí. Então, sem mais delongas, gurizada, bora pros jogos. Atlético Madrid e Osasuna, La Liga, 11h15 da manhã, 35ª rodada. Então a gente vê confronto nos últimos 3 anos aí, 7 vitórias do Atlético Madrid, né? Nenhum empate, nenhuma vitória do Osasuna. Aqui é a race das duas equipes, então o Atlético Madrid numa race boa, né? Com 7 vitórias e 3 derrotas, mas se for ver o tropeço mesmo, foi aqui contra o Elche, né? Essa última derrota aqui, porque aqui contra o Barcelona e aqui é amistoso. Então, Barcelona, perder Barcelona é normal, né? Apesar de ser um clássico ali, Atlético Madrid consegue fazer frente também com o Barcelona, mas, cara, é clássico aí, então não é fora da curva essa derrota. E esse é amistoso aqui, né? Então, o Atlético Madrid vem numa sequência boa, apesar desse tropeço no último jogo. Já o Sassuolo aí com 4 vitórias, 5 derrotas e um empate na race. Então, o Atlético Madrid terceiro colocado, né? Tentando, tá na briga com o Real Madrid, né? Para ver quem é que vai ficar em segundo na La Liga. Então, os dois já estão classificados para a próxima Champions. Então, é uma briga aí dos dois times de Madrid para ver quem é que vai ficar em segundo colocado. Atlético Madrid, terceiro melhor mandante também, né? Segundo melhor visitante. Então, como mandante, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Osasuna, nono colocado. E como visitante, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Então, o Atlético Madrid que a gente vê aqui em casa, né? Emendou uma sequência boa de 7 vitórias seguidas, né? E o 05 HT batendo com bastante frequência nos jogos. Então, o Atlético Madrid querendo decidir seus jogos já no primeiro tempo. E o Atlético Madrid resolveu ser um pouco over, né? Os últimos jogos, a gente vê que tem jogos bem movimentados, né? Bem movimentados mesmo, que foge um pouco do padrão do Atlético Madrid. Mas em casa aí, pô, perdeu apenas o Barcelona, Real Madrid e Villarreal. De restante aí, fez uma campanha muito boa jogando em casa. E o Osasuna fora de casa, né? Então não fez uma campanha nada legal, mas a gente vê que é bem under, né? Quando perde, perde pouco aí também. Poucos jogos aí que são movimentados para gols. Vamos para as odds aqui, não temos as odds na Academia das Apostas. Vamos para Betano aqui. Então, Atlético Madrid 1,39, Osasuna 8,50. Então, para o trade aí, cara, é tentar buscar esse back aí, a equipe do Atlético Madrid. Os últimos jogos aí vem fazendo o seu papel, né? Principalmente em casa. Então, como eu falei, tá nessa briga aí com o Real para ver quem é que vai ficar em segundo. Vai pegar o Osasuna aí, que tá praticamente férias aí também, né? Então, cara, para mim tem valor buscar esse back em Atlético Madrid. Gols eu fico de fora, né? Uma porque o Atlético Madrid tá sendo over e é um time mais under, né? E o Osasuna é um time bem under também, então, cara, eu fico de fora aí no mercado de gols. Pro bilhete aí pegaria um dupla chance Atlético Madrid empate anula também, a pedida aí, ou se quiser ser mais ousado aí, pô, essa odd do Atlético Madrid aqui tá 1,39, né? Então é uma oddzinha alta aí pro bilhete, dá para pôr também. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui a vitória do Atlético Madrid e 0,5 gols HT. Então precisa sair um gol no primeiro tempo. E meu palpite, meu placar, 2-0 Atlético Madrid. Manchester City Chelsea Premier League, 37ª rodada, meio-dia. Joguinho do almoço, né? Confronto aí nos últimos 3 anos, 7 vitórias do City, 4 vitórias do Chelsea, né? Nenhum empate. Então, a raiz das duas equipes, né? O City embalou, vive um momento muito bom na temporada e tem tudo aí para conquistar aí a tríplice coroa, né? Então, Copa da Inglaterra ali, Premier League e
Champions League, né? Favoritaço aí para ganhar as 3 competições e vem embalado, né? Vem embalado aí, vai pegar um Chelsea aí Chelsea, que loucura, hein, Chelsea? Gastou milhões na janela, né? Na última janela e não conseguiu fazer o seu time encaixar, né? Não achou um padrão de jogo, não conseguiu uma sequência boa. A gente vê aqui que até agora, né? Os últimos 10 jogos aqui também, pô, tem apenas uma vitória, 2 empates e 7 derrotas do Chelsea, né? Então, não nada legal. E o Chelsea vai ter que se reinventar e ver o que vai fazer para começar a próxima temporada aí bem, né? Que essa temporada aí é totalmente para esquecer pelo lado do Chelsea. E o City aí tem tudo para ser uma temporada dos sonhos, né? Fechar com chave de ouro. A gente vê que o City, primeiro colocado da Premier League, 4 pontos a mais do que o Arsenal, um jogo a menos, né? Então tem tudo para vencer a Premier League, né? Então, muito difícil deixar escapar. E o Chelsea aqui, Chelsea, 11º colocado, né? Então, uma campanha pífia, né, do Chelsea. Conseguiu ser o 15º mandante. Então, muito mal jogando em casa. Conseguiu ser melhor visitante, né? 11º, que melhor mandante. Cara, o Chelsea numa riça horrível, né? A gente vê que o City em casa, né? Brabíssimo, né? Brabíssimo. Teve apenas 2 tropeços. O restante só vitórias aqui, se for ver. Vitórias expressivas, né? Então, pô, é 3-4, né? São poucos jogos com 2 gols. A maioria com 3 para mais aqui, 4. A gente vê até 6, né? 2 jogos o City meteu 6 gols. Bastante jogos com 4 e 3 gols, né? Então, o City amassando seus adversários jogando em casa. E o Chelsea aqui fora de casa, né? Uma campanha pífia, né? Pífia mesmo. Vamos para as odds aqui, pessoal. Então, City 1,27, Chelsea a 13,5. Então, não tem o que fazer, né? É buscar o back City. City vem babando aí, querendo ganhar a Premier, querendo ganhar todas as competições que tem disponível. E vai ganhar, né? Tem tudo para ganhar. Então, cara, Chelsea vai pegar o Chelsea todo desmanchado, todo torto. Então, vai vencer e vai vencer fácil esse jogo aqui, na minha visão. Então, pô, trade aí, back City, bilhete, vitória do City também, né? Ou até mesmo 1,5 gols, né? É interessante para se quiser ser mais ousado e casar esse 2,5 aqui também. Tá com uma odd esmagada também, né? 1,57, mas para mim tem valor aí. Acho que 3 golzinhos saem nesse jogo aí, com certeza. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui a vitória do City, um 0,5 HT do City e mais de meio gols no jogo, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 3-0 City. Augsburg e Dortmund, Bundesliga, 33ª rodada, meio-dia e meia. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, 5 vitórias do Borussia Dortmund, uma vitória do Augsburg e um empate, né? E jogos sempre movimentados, né? Apenas um não foi, ambos marcam. De restante, tudo ambos marcam. E bem movimentados, né? A gente vê aqui a raiz das duas equipes, o Augsburg, 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, né? E o Borussia aí vem com uma race um pouquinho melhor, né? Tem aqui 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né? E pô, o Augsburg chama atenção que os últimos 10 aqui, 9 foram ambos marcam, né? Apenas um não foi, contra o Union Berlim. E o Borussia aqui também está sendo alguns jogos ambos marcam, né? Então uma tendência forte aí para gols, ambos marcam aí nesse jogo. Então vamos para a penúltima rodada, né, da Bundes, depois tem mais uma rodada. E o Borussia está na caça aqui do Bayern, né? Então 1 ponto atrás, vai tentar nessas 2 rodadas aí tentar fazer sua parte, né? E torcer e dar uma secadinha no Bayern para ver se o Bayern dá uma tropeçada. A gente vê aqui que o Borussia jogando fora de casa, né? Terceiro melhor visitante, com 7 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, né? Deu algumas vaciladas jogando fora de casa. Já o Augsburg aqui, né? 13º colocado, 34 pontos. Então, né? Tá na... Não fez uma campanha muito legal, né? E corre risco, né? Corre risco também de cair. O Augsburg aí tem que fazer seus pontinhos aí para se livrar do rebaixamento, né?
Então a gente vê o Augsburg jogando em casa, né? Uma campanha mediana, né? Então algumas vitórias aqui, então não, não teve algum padrão aqui. Aqui teve um bom momento com 4 vitórias seguidas, mas oscilou bastante, né? E o Borussia a gente vê, né? Começou com 2 vitórias, daí emendou 3 derrotas, venceu 2 derrotas, daí emendou 4 vitórias, né? Daí agora aqui na reta final que, pô, te vê que se tivesse ganho um desses jogos aqui, ó, que empatou 3, né? O pessoal lá de baixo da tabela, se tivesse ganho um, tava na frente do Bayern aí, dependeria só de si. Então o Borussia vacilou, né? Vacilou nessa reta final aí, mas precisa fazer sua parte, né? Então a gente vê que o 05HT também bate com frequência, né? A gente vê que um jogo apenas do Borussia não bateu o 05HT, e pelo lado do Augsburg aqui, alguns jogos daí já é um pouco mais parelho, né? Mas o Borussia aqui brabíssimo, né? Vencendo nessa temporada. Vamos para as odds aqui, temos um Borussia 1,44, o Augsburg a 7, então para o trade aí, tentar trabalhar esse back equipe do Borussia aí, né? Vai vir também babando, né? Vai vir querendo fazer sua parte, vai vir querer vencer, né? Para caso o Bayern tropece aí, para pelo menos fazer o seu papel e tentar conquistar o título, né? Mercado de gols aí é complicado, né? O Augsburg aqui a gente vê que alguns jogos under, né? Bastante jogos under. O Borussia aí over, né? Vem sendo over nos seus jogos, mas, né? Reta final, eu acho que tem tudo para ser um jogo aberto, mas está bem esmagado, né? A gente vê que o 2,5 está em 43. Então, para o bilhete, iria num dupla chance Borussia, até o empate anula, ou pegar 1,5 gols aqui, para mim também é a pedida no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance Borussia 05HT do Borussia e mais de meio gols. Tá pagando 1,57 agora, quando a gente montou aqui tava 1,60, mas para mim tem muito valor essa operação aqui, 1,57 e meu palpite, meu placar 2-0 Borussia. Napoli e Inter, Série A Team, 36ª rodada, 1 hora da tarde. Confronto nos últimos 3 anos aí, uma vitória da Napoli, né? 5 vitórias da Inter e 3 empates. Aqui é a raiz das duas equipes, né? Então a Napoli aí, como já conquistou o título aí, também já vinha numa race perdendo fôlego, né? Essa reta final de campeonato, tanto que contra o Milan aí acabou sendo eliminada na Champions. A gente vê que o Milan aí tomou 2 passeios da Inter, né? A gente vê aqui que a Napoli vem de 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 derrotas e 4 empates, e a Inter aí com 8 vitórias seguidas, né? Se pegar os últimos 10 jogos, daí tem um empate e uma derrota, mas vem num momento muito bom, com 8 vitórias seguidas. A Inter que tem a final da Copa da Itália, né? Contra a Fiore também, no dia 24. Então, ficar atento a isso aí também, né? Porque a Napoli aqui é campeã, né? A Inter aqui terceiro, tentando cravar a vaga dela na Champions, né, para o ano que vem, porque não está decidido ainda, então o Milan ainda tem chance também, Roma ainda tem chance. Então o Milan, a Inter precisa mais uma vitória aí para concretizar, para garantir a sua vaga aí na Champions League do ano que vem. Então, o Napoli jogando em casa, né? Terceiro melhor mandante, a Inter quinta melhor visitante, né? A gente vê que o Napoli aí, pô, fez uma campanha muito boa até aqui, né? Daí nessa reta final perdeu o fôlego em casa também, né? E aqui a Inter começou meio mal, daí oscilou um pouco para bem, depois deu umas tropeçadas. Então oscilou bastante a Inter nessa temporada, né? Mas nessa reta final aí vem embalada, né? Vem embalada aí, como eu falei ali, se classificou em cima do seu maior rival, né, o Milan, para a final da Champions. Vai para agora para a final da Champions, final da Copa da Itália e querendo cravar aí a sua vaga aí na Champions League aí nessa reta final de campeonato italiano. Então vamos para as odds, pessoal. Então aqui temos um Napoli 2,96, Inter 2,7. Então o mercado dando um favoritismo para a Inter, né? Que querendo ou não, a Inter ainda tem coisas a disputar nessa temporada. Então tá embalada, como eu falei. Napoli já tá de férias, né? Então tá jogando ali só para soltar a musculatura, só para cumprir tabela, já pensando na próxima temporada. E a Inter não, né? A Inter tá se preparando para jogar outras finais. Então
tem que vir motivada, tem que botar o seu time para vencer, para jogar, se for algum time misto, mas tem que vir embalado, né? Tem que vir embalado aí para chegar bem nas finais e também para garantir a sua vaga na Champions, né? Então, cara, por trade aí, acho interessante buscar esse lei, a equipe da Napoli. A gente vê que no confronto direto também a Inter, pô, leva a sua vantagem. Então, buscar esse lei aí é bem interessante. Mercado de gols aí, a princípio, fico de fora, né? Então, levaria pro live aí, mas 1,5 até acho interessante, né? Mais de 1,5 já acho um pouco esticado aí para se puxar no pré-live. Daí teria que dar uma olhadinha no live, né? Para buscar o 2,5. Pro bilhete, pessoal, pô, um dupla chance, Inter aí vem bem quente. Um handicap positivo para Inter também um pouco mais esticado, né? Um +2 europeu, mais um asiático. É interessante, né? De buscar para pôr no bilhete. Ou se quiser trabalhar gols, mais de meio gols para mim, vale a pena pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um DNB da Inter, pagando 1,80 e meu palpite, meu placar, 2-0 Inter. Valência e Real Madrid, La Liga, 1h30 da tarde, 35ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos, né? Uma vitória do Valência, 6 vitórias do Madrid, 2 empates, né? Confronto sempre movimentado entre as duas equipes. Não tivemos nenhum com menos de 2 gols, né? Então todos com 2 ou mais gols. Então um dado interessante aí para a gente levar de leitura, né? Para se trabalhar no jogo. A gente vê que o Valência aqui nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates, né? Tem apenas 1-0, o restante todos os jogos com 2 ou mais gols, né? Já Real Madrid nos últimos 10 jogos tem aqui 6 vitórias, 3 derrotas, um empate, né? Então um empatezinho, uma derrota aqui para o City na Champions. Acabou culminando na eliminação do Real Madrid na Champions League, né? Não foi dessa vez aí que a camisa pesou de novo e que o Real vai conquistar mais um título. Então vai ser a final do City contra a Inter de Milão. E aqui a rede do Real, né? A gente vê que também só tem 1-0. O restante dos jogos, tudo 2 ou mais gols. Então, jogos movimentados. Então, a La Liga, como eu trouxe também no jogo do Atlético de Madrid, pô, o Real Madrid quer cravar esse segundo colocado, né? Essa briga direta aqui contra o Atlético de Madrid para ver quem é que fica em segundo. Então, o Madrid também tem que fazer o seu papel aí, né? Então, vai pegar o Valência aqui, que é 14º colocado. Então, tá lutando ainda para não cair, né? Mas tem uma galera aqui que tá na briga aí também. Então, reta final aí vai ser boa aí, pela briga do rebaixamento. Então, a gente vê o Valência aqui em casa, né? Uma campanha bem oscilante, né? Se a gente for ver, ele é o 12º melhor mandante. 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. E o Real Madrid é o terceiro melhor visitante com 10 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? Então a gente vê também o confronto aqui, né? Poucos jogos com 1 gol, né? Maioria aí, grande maioria com 2 ou mais. Pelo lado do Madrid aqui também, são poucos jogos que não são movimentados aí com no mínimo 2 gols. Então, um dado interessante para a gente trabalhar nesse jogo, né? Vamos para as odds aqui, pessoal. Não temos as odds aqui na Academia das Apostas. Vamos para a Betano aqui. Real Madrid 2,25. Valência 3,05. Cara, para o trade aí, acho que é interessante buscar um lay equipe do Valência, né? Real ainda, a temporada não acabou, né? Então, tem jogos aí. Real Madrid também quer acabar a temporada em segundo colocado. A gente não sabe o que vai acontecer com o Ancelotti, se vai continuar no Madrid, se vai assumir a seleção brasileira. Mas, cara, o Valência é uma equipe fraca, então acredito aí que o Real não perca esse jogo. Então, para o trade, tentar trabalhar um lay, a equipe do Valência, bilhete, um dupla chance real, né? Daria para pôr no bilhete, 1,5 também acho bem interessante para pôr no bilhete qualquer uma das duas opções. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance real e mais de meio gols, pagando 1,75 e meu palpite, meu placar 2-1 Real Madrid. Criciúma e Ceará, Série B, a joguinho às 13h30 da tarde pela 7ª rodada. Não tivemos confronto nos últimos 3 anos. E aqui a race das duas equipes, né? Criciúma com uma race muito boa aqui, com 7 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota.
E já a equipe do Ceará aqui com uma race bem pior, né? Apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas na race, né? Ceará que não começou muito bem aí a Série B, né? Já não vinha numa sequência boa. Então começou aí com o pé esquerdo. A gente vê que o Criciúma tá brigando pela liderança aqui, né? Tá com um jogo a menos, então, cara, caso o Criciúma vença, já assume a ponta aqui de forma isolada da Série B, né? Aproveitando aí os tropeços do Atlético Goianiense e do Vitória, tropeçaram na rodada. Então, aí o Criciúma podendo assumir a ponta, que vem fazendo uma campanha muito boa e tá invicto na Série B, né? 4 vitórias e 2 empates, né? Então, vem muito bem. Já o Ceará tá lá na parte da metade da tabela, né? A gente vê aqui que em 6 jogos venceu 2, empatou uma e perdeu 3, né? Fez pouquíssimos gols, apenas 4 em 6 jogos. Então o Ceará começou com dificuldades a Série B e tá se complicando aí, né? Se quiser subir, tem que ligar a luz de alerta aí, porque, cara, não dá para ratear e não dá para deixar o pessoal abrir muito. Vai ficar difícil, né? A gente vê que o líder já tem o dobro, mais do que o dobro de pontos que o Ceará. Então fica um pouco complicado aí arrancar mal na Série B. A gente sabe como é que é a Série B, né? Bem disputada e bem complicada mesmo. Então, pessoal, o que eu aconselho para vocês aqui? A gente vê aqui a race do Criciúma, é uma race bem under, né? A gente vê que não tem, cara, nenhum jogo aqui com mais de 3 gols. Todos os jogos aí, tivemos um 0-0, né? Então todos os jogos aí com poucos gols, mas quase sempre sai um golzinho pelo menos, né? Então, cara, Criciúma bem under. E já a equipe do Ceará, mesma situação, pessoal. Tem apenas um 2-2 aqui, de resto, tudo jogos com 3 ou menos gols. Também somente um 0-0. Então, cara, quem quiser buscar 1, 2 gols aí, cara, um pouco forçado, né? A gente vê que são realmente equipes muito under, né? Então, o que eu aconselho para vocês no bilhete aqui, pessoal, é botar esse under 13,5. Vai na fé aí que, cara, principalmente na Série B, que é uma competição bem under, tem tudo para encaixar para colocar no bilhete. Outro conselho que eu dou para vocês é trabalhar a favor do Criciúma, né? Pô, o Criciúma em casa é muito forte, a torcida empurra muito. Então, cara, trabalhar em empate anulo, dupla chance, ainda mais aproveitando essas odds aqui, pessoal. A gente vê que tem odds interessantíssimas para se trabalhar aqui a favor da equipe de Criciúma. Até já aconselho aqui também vocês para o trade, trabalhar a lei equipe do Ceará, né? Uma odd bem interessante para se trabalhar a lei. E quem for mais ousado também quiser aproveitar, e se o Criciúma tiver com um padrão muito forte, buscar esse back também, cara, é muito interessante. Acredito que essa odd até vai cair um pouco ali no primeiro tempo do Criciúma. Então, se expor nesse back não fica tão ruim, né? Porque vai conseguir te expor no back e ainda a odd com uma tendência de queda ali, cara, vai ainda, caso não saia o gol, ainda ganha uma mixariazinha ali, né? Só na variação. Então, esses são meus conselhos aí pro trade. Gols eu vou ficar de fora. Vou aconselhar só trabalhar aí contra a equipe do Ceará e a favor da equipe do Criciúma. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 0,25 do Criciúma, odd de 1,78. Isso tem dúvida, pessoal, de handicap asiático, essas linhas quebradas, menos 0,25, menos 0,75, mais 1,25. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem um vídeo explicando tudo aí sobre mercados asiáticos, então, tanto de gols quanto dos times mesmo. Fechou, pessoal? Meu placar para esse jogo, 2-0 Criciúma. Alxerre e PSG, com certeza não é assim que se fala Alxerre, mas como eu não sou francês, não vamos falar o brasileiro aqui, né? Pela 36ª rodada do Francesão, às 13h45. Te ver aqui o jogo no primeiro turno ali, 5-0 PSG apenas, então uma vitória bem tranquila. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Alxerre não tá numa race interessante, né? Apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 4 empates. E o PSG, pessoal, PSG que depois foi eliminado da Champions, deu uma sequência horrível aqui, né? Mas nos últimos 6 jogos venceu 5. Então tá num momento melhor, né? Torcida lá não tá
muito feliz, né? Com a equipe aí, mas, cara, a equipe aí nos últimos jogos aí foi bem, né? O último meteu 5 a 0 no Ajaccio aqui. Então, cara, tem tudo aí pro PSG conseguir mais uma vitória aí e garantisse pelo menos o título do francesão, né, de uma vez aí. A gente vê que a tabela de classificação, o PSG tá com 81, o Lens tá com 75. Então a gente pode ver que faltam 3 rodadas, né? Então o Lens pode chegar aqui no máximo a 84. Então o PSG vencendo também vai a 84, mas aí o Lens nunca vai tirar essa diferença de saldo de gols, né? O PSG também tem muito mais vitórias, então não tem o que fazer aqui, pessoal. O PSG vencendo é o campeão, né? Então acredito aí que vá com tudo, vai pegar a equipe aqui fraquíssima, que não disputa mais nada, para conseguir fazer essa vitória aí, fazer um placar tranquilo e ficar já com o título, que é o que restou, né? O título do francesão PSG, que fez uma temporada patética, né? Patética para variar a equipe do PSG. A gente vê aqui que o Alsher em casa, uma campanha bem ruim, né? Venceu apenas 5 jogos, perdeu também apenas 5, né? Então, muitos empates como mandante. Campanha bem fraca mesmo. Já o PSG é uma boa campanha como visitante, como era de se esperar, né? Apenas 3 derrotas, um empatezinho, venceu todos os outros jogos, vem de 5 vitórias consecutivas fora de casa, né? PSG que, cara, jogos tudo over, né? E o Osheri também tem jogos bem movimentados aqui, né? A gente vê que tem vários jogos aí. Também interessante a questão dos gols para as duas equipes. A gente vê nos últimos 10 jogos também jogos movimentados, tanto do Osheri quanto do PSG. Então, cara, quiser botar no bilhete, principalmente pelo lado do PSG, né? Com mais de 1,5 gols, quiser botar só mais de 1,5 gols do PSG, também interessante para colocar no bilhete. A gente vê que a odd está esmagada, né? Não poderia ser diferente. Então, não tem como te botar aí empate anula, dupla chance, essas coisas aí, porque não vai ter odd, né? Então, cara, eu aconselharia botar mais de e-mail do PSG ou a vitória mesmo do PSG, né? Vai pegar essa equipe fraquíssima aí. Então é só vencer para garantir o título do francesão. E para o trade, pessoal, não inventar muito, né? É tentar buscar algo a favor do PSG, se der padrão, né? Se der padrão, a gente vai estar lá. Se o PSG vier sonolento aí, só querendo cumprir tabela, a gente fica de fora, não tem problema nenhum. Porque, cara, com essa odd aqui de 1,40, tem que estar um padrão muito bom aí para a gente se expor a favor da equipe do PSG. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui a vitória do PSG, mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo, odd de 1,80 e o meu placar para esse jogo 3-0 PSG. Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão às 4 horas da tarde, 7ª rodada. Tive o histórico de confrontos aqui, uma boa vantagem do Mengão, né? São 6 vitórias contra 2 vitórias do Corinthians e 2 empates. Então, a gente sabe que são duas equipes que vêm em momentos complicados, né? A gente pode puxar aqui a Race aqui. Cara, o Flamengo aí vinha oscilando muito na temporada, né? Oscilando muito. Só conseguia fazer resultado em casa, fora de casa, um desastre o Flamengo, né? Mas, cara, conseguiu agora uma vitória fora de casa sobre o Bahia, né? E, a gente vê que a Race bem oscilante aqui, né? 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Conseguiu esse empate com Flusão aqui, jogando fora de casa, né? Cara, jogou muito bem essa partida ali, mas não fez o gol, né? Pode ser que isso aí complique agora pro jogo da volta do Mengão. Já a equipe do Corinthians, cara, o Corinthians vai conseguir trocar de técnico de novo, pelo jeito, né? Vai ser, se não me engano, o 5º técnico da temporada daí. Cara, coisa de maluco aí. O Corinthians, ninguém consegue acertar o time. Vem numa sequência simplesmente terrível aqui. A gente vê nos últimos 10 jogos, venceu apenas 2. São 6 derrotas e 2 empates. E, cara, empates aqui suados, né? Esse contra o Fortaleza foi suado, esse contra o São Paulo também, né? Foi um pouco cachorreiro esse empate, né? Pô, aquele pênaltizinho mandrake, o gol anulado ali também, bem mandrake.
Mas, cara, complicada a situação do Corinthians. O Flamengo parece que tá melhorando, já tá apresentando um futebol bem melhor do que antes. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Tu sabe que o Mengão também é outra equipe que gosta de se complicar. Mas em casa, como eu falei, em casa tem jogado bem, tem conseguido seus resultados, né? A gente pode ver que nos últimos 10 jogos, dos que ele jogou em casa, que ele só perdeu pro Botafogo, que pá, foi um jogão aqui também, né? O Botafogo jogou muito bem. O que a gente tem que ficar ligado aqui, pessoal, é que o Flamengo pega o Nublense aqui pela Libertadores no meio de semana e o Corinthians pega o Argentinos Júnior. As duas equipes jogam fora de casa, as duas equipes não estão em situações tranquilas, né? O Flamengo até está numa situação ali administrável, mas o Corinthians, na verdade, está numa situação crítica, né? Para falar a verdade. Se o Corinthians perde esse jogo para o Argentinos Júnior, e o outro jogo ali Del Valle pega o bônus do grupo lá, então se o Corinthians perde para a Argentinos Júnior e o Del Valle vence, cara, o Corinthians fica, cara, praticamente eliminado, né? Daí teria que torcer por tropeço do Del Valle nos últimos 2 jogos que restam dele e ainda o Corinthians teria que vencer os 2 jogos, né? Então, cara, o Corinthians é obrigado a conseguir. Cara, o empate é ruim para ter uma ideia, né? Então o Corinthians tem que vencer esse jogo do Argentinos Júnior. Tem esse jogo importante contra o Flamengo, mas sinceramente acredito que o Corinthians vá poupar os seus jogadores, porque a Libertadores é o mais importante, né? O brasileiro, depois o cara corre atrás. Então, se não focar nesse próximo jogo aí contra o Argentinos Júnior, a gente sabe que a pressão no Lucha tá forte, né? Então, se o Lucha perde esse jogo também contra o Flamengo, né? Vai ficar uma situação bem complicada, né? Bem complicada. Aí tem, cara, vários rumores rolando aí. Pode ser que depois desse jogo aí, o Corinthians troca de técnico para esse jogo contra o Argentinos Júnior. Cara, difícil, difícil, né? Acredito que se o Corinthians não poupar, vai ser uma burrada muito grande, porque vai acabar também se complicando lá, perdendo o jogo da Libertadores, caindo fora da principal competição, né? E todo mundo quer vencer. Então, cara, é uma situação complicada aí do que o Luxemburgo vai querer fazer, né? Ele sabe que se perder vai cair fora, então difícil, difícil, é corda no pescoço. Mas, cara, se eu fosse até torcedor do Corinthians aí, ou do Corinthians, eu focaria no jogo da Libertadores e foda-se. Desculpa eu linguajar, e que se dane esse jogo aí contra o Flamengo, né? Focava na competição que realmente é a mais importante da temporada. Já o Mengão, né, tá no grupo ali, ele não tá tão bem, né? Mas é um grupo muito fácil esse grupo do Mengão. Então, cara, mesmo aí que o Flamengo empate esse jogo contra o Nublense, que acho que seria um resultado ruim, né? Mas mesmo esse empate, o Flamengo consegue passar de fase, vai conseguir pelo menos ficar em segundo nesse grupo, né? Talvez não consiga passar o Racing ali, mas a situação do Flamengo aí, apesar dos tropeços, é muito mais tranquila que a do Corinthians, né? Então o Flamengo aí pode, mesmo se o Flamengo poupar, pessoal, pô, a gente vai ver o Flamengo poupando e o Corinthians poupando, não nem se compara, né? O elenco do Flamengo é infinitamente melhor. Então, os jogadores os reservas do Flamengo são muito bons, né? Então, nem se compara aí com os reservas do Corinthians, caso as duas equipes poupem. Então, para esse jogo, pessoal, ficar do lado do Mengão, né? Que além de jogar em casa, tem toda essa situação do próximo jogo da Libertadores, que, cara, é muito, muito complicado aqui, principalmente pro lado do Corinthians, que tem um confronto duríssimo aqui contra o Argentinos Júnior. A gente vê aqui que as duas equipes começaram não tão bem, né? O Flamengo, 3 vitórias, 3 derrotas, e o Corinthians, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, apenas 6 gols marcados. O Corinthians que já tá na zona. Mas, cara, focar, tentar se classificar na Libertadores, até para entrar um dinheirinho a mais aí, e depois correr atrás aqui no Brasileirão para ver se consegue, pelo menos, pegar uma vaga em Libertadores, né? É o que tem, né? É o que tem, não tem muito o que inventar. Tive que o Flamengo em casa venceu 2 e perdeu uma pro Botafogo, e o Corinthians simplesmente perdeu todas em casa. Todos os jogos bem movimentados aqui, né? Tive aqui, pô, dos jogos do Corinthians, tudo 3 ou mais gols. E o Mengão em casa, 2-0, 3-2 e 3-0. Então, gols, né, pessoal? Ficar ligado em gols aqui, porque o
Corinthians, apesar de ser under, tá numa temporada bem over, principalmente porque tem levado uma sacola de gols aí por jogo, né? A gente vê aqui que na race dos últimos 10 jogos do Corinthians, apenas esse aqui contra o Argentino Júnior, que ele perdeu de 1-0, não tivemos 2 ou mais gols. E do Mengão tem esse 0-0 aqui, de resto tudo 2 ou mais gols também. Então essa já é a primeira dica para colocar no bilhete, com mais de 1,5 gols aí para completar, né? A gente vê que a odd do Flamengo tá esmagada, mas dá para buscar aquele empate anula para botar no bilhete também. Não vejo o Mengão perdendo para o Corinthians, ainda mais o Mengão jogando em casa aí, com a força do seu torcedor. Para o trade, pessoal, com todo esse cenário que eu falei para vocês, com todo esse histórico de confrontos, com toda essa situação complicadíssima do Corinthians, eu venho tentar buscar esse back equipe do Mengão, que acredito aí que dê padrão e o Mengão consiga já marcar já no primeiro tempo. Então é isso que a gente vem buscar aqui no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para o Mengão, que a gente sabe que não tá aquele espetáculo, né, que já foi em outros anos. Um mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de meio gols no jogo. Odd de 1,75 e o meu placar para esse jogo 3-0 Mengão. Sporting e Benfica pela Primeira Liga de Portugal, rodada 33 às 16h30, né? Famosa 4h30 da tarde. Aqui a gente vê a história de confrontos, pessoal. É um confronto equilibrado, né? Deu uma pequena vantagem aqui para o Benfica, com 2 vitórias a mais. O último jogo foi empatezinho e jogos movimentados aqui, né? A gente vê que jogos movimentados entre as duas equipes. Então é aquele confronto sempre quente. A gente vê aqui a race das duas equipes nos últimos 10 jogos. A gente vê que o Sporting deu uma osciladinha aqui, né? Quando estava enfrentando aqui a Juventus pela Europa League, né? Então também deu uma poupada para esse jogo, acabou tropeçando, né? E caiu fora da Europa League aqui. Mas depois já emendou aqui 4 vitórias consecutivas a equipe do Sporting. E situação praticamente idêntica aqui à equipe do Benfica, que também poupou para os seus jogos da Champions e acabou caindo fora, né, por essa derrota em casa inesperada para a Inter. Depois, fora de casa, até buscou empate, mas não adiantou, acabou ficando fora da principal competição aí do mundo, né? Vamos falar assim, falar a verdade. E o Benfica aqui emendou depois também 4 vitórias consecutivas, depois desses tropeços na principal competição europeia. A gente vê aqui, pessoal, o Benfica tá 4 pontos na frente do Porto, faltam 2 rodadas. Então aqui pro Benfica ser campeão é só vencer. Então, vencendo essa partida é campeão, porque o Porto máximo que chega seria 85 pontos. Benfica vai a 86 se vencer. Então daí vai ser o campeão. Caso o Benfica empate, o Porto ainda segue vivo, né? Torcendo por outro tropeço do Benfica para tentar ultrapassar o Benfica na última rodada. Então, cara, o Benfica não pode dar chance para o azar aí, né? Então tem que vencer a equipe do Sporting, que por sua vez também precisa vencer, né? Nossa, que novidade! Mas precisa vencer para ver se pega essa vaga do Braga na pré-Champions. Tá difícil a situação, né? A mesma situação do Porto para o Benfica, são 4 pontos de distância. Então, cara, tem que vencer, torcer para o tropeço do Braga para conseguir assumir essa terceira colocação aí e pegar essa vaguinha da pré-Champions aqui. Então, bem quente esse final de campeonato aqui português, né? Todo mundo, os 4 primeiros, todo mundo briga por alguma coisa aqui. Então, cara, jogos quentes desse pessoal aqui, né? Ainda mais esse confronto aqui entre Sport e Benfica, tem tudo para ser um jogo bem movimentado. A gente vê o Sport em casa, é muito bom, né? Tem apenas 2 derrotas para o brabíssimo Porto e essa aqui para o Chaves, que gosta de aprontar. E tem um empatezinho com a Arouca, né? E a gente vê aqui, pessoal, ficar ligado à questão dos gols, né? A gente vê que o Sport em casa é uma máquina de fazer gols também. Todos os jogos aí tivemos 2 ou mais gols. Então, ficar ligado em gols já é a primeira dica, né? E o Benfica fora de casa aí, apesar de não ser, nossa, como é over, né? Até o último foi 5-1, né? Tem de jogos com placar elástico. Tem esse 5-1, tem esse outro 5-1, mas de resto aí, várias vitórias magras de 1-0, né? Tem até um 0-0 aqui. Então, cara,
tem uma tendência aí para o e-mail, tem, mas não é aquela coisa, nossa, como puxa, né? Como puxa, mas vai enfrentar aí um adversário duríssimo, então tem tudo aí para ser um jogo, pelo menos aí 2 gols aí nesse confronto. Como a gente viu no histórico entre eles ali também jogos bem movimentados. Nos últimos 10 jogos a gente vê que jogos bem movimentados, tem apenas esse 0-0, tem esse 1-0 aqui pela Europa League, de resto tudo 2 ou mais gols. E da equipe do Benfica aqui, a gente vê que o Benfica tem 4 jogos de 1-0, mas de resto aí tudo 2 ou mais gols. Então ficar ligado, a primeira coisa, pessoal, 1,5, me chama muita atenção para esse confronto aí que vale muito para as duas equipes, nenhuma pode perder e o empate não é interessante para nenhuma das duas, as duas precisam vencer, então vão ser equipes aí que vão se jogar e vão buscar o resultado a todo momento. Cartões, pessoal, história de confrontos entre as duas equipes é de muitos cartões, então quem quiser buscar aí mais 13,5 cartões, muito interessante também para botar no bilhete. E, cara, escolher um lado aqui é difícil, é complicado, né? No meu ponto de vista, o Benfica, até pela posição na tabela, tem um time melhor que o do Sport, né? Joga um futebol melhor, mas vai jogar fora de casa, né? Complicado, né? Então, se quiser botar algo no bilhete aí, algum handicap positivo aí a favor do Benfica, um +1, um +2, ou se quiser mais, bem mais na cautela, um +3 a favor do Benfica aí, porque, cara, não acredito que o Benfica não perca esse jogo mesmo, o Sport sendo muito forte jogando em casa, acredito que o Benfica aí, para não se complicar, né? Porque o Benfica, cara, precisa muito aí. Ele veio nesse jogo contra o Braga, ele veio com tudo aí, conseguiu essa vitória, um confronto duríssimo aqui contra o Braga, né? Que se perdesse ia se complicar muito no campeonato. Conseguiu a vitória, depois tocou 5 no Portimonense. Então acredito que o Benfica já queira conseguir esse título já nessa rodada, ainda mais no estádio do rival, seria muito interessante. Então, cara, acredito no jogo com gols aí e com a tendência aí do Benfica não perder essa partida. As odds estão bem parelhas, né? Então, para o trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Venho buscar algo, tentar, né? Buscar algo a favor, contra a equipe do Sporting, né? A favor da equipe do Benfica, quem sabe um lei equipe do Sporting. Vamos ver se o Benfica vai conseguir começar se impondo mesmo jogando fora de casa. Caso esteja um jogo aí de muita trocação, pessoal. As duas equipes atacando e finalizando. Vamos expor em gols, pessoal. A gente vê aqui que o 2,5 está 1,78. Então, rapidinho ali já vai bater uma odd de 2. Então é isso que eu venho tentar buscar no trade, ou algo a favor do Benfica, ou gols. Já minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui um handicap +2 europeu a favor do Benfica, mais de 1,5 gols na partida e ambas as equipes receberão 2 ou mais cartões. Odd de 1,90 e o meu placar para esse jogo 2-1 Benfica. Agora o jogo mais esperado do domingão, Grêmio e Inter, né? O famoso Grenal, pela 7ª rodada do Brasileirão, às 6:30 da tarde. A gente vê aqui o histórico de confrontos. É um confronto bem equilibrado, né? No geral, aqui nos últimos 3 anos, o Grêmio tem uma pequenina vantagem, né? A gente vê aqui 8 vitórias do Grêmio, 4 vitórias do Inter e 4 empates, né? Então aí nos últimos 3 anos o Grêmio venceu apenas o dobro do Internacional. E a gente vê que, cara, nos últimos 3 anos, em todos os jogos aqui, em nenhum tivemos mais de 3 gols. A gente sabe que Grenal é um jogo bem complicado, bem duro, né? Bem truncado. Então, geralmente saem poucos gols, né? Geralmente é 1-0, 1-1 ou 2-1, como a gente está vendo aí na race das duas equipes, né? Então, acredito no jogo bem pegado para esse confronto. A gente vê a race das duas equipes, pessoal. Duas equipes que vêm num momento tenebroso, né? O Grêmio no momento horrível, cara, horrível. O Grêmio que, cara, recupera um jogador e 2 se lesionam, e aquele que voltou se lesiona também. É impressionante, cara. O departamento médico do Grêmio é surreal, cara. O Jeromel, acho que tá faz 6 anos que tá lesionado. Não, acho que perdeu a perna, não falam. O Ferreirinha, cara,
for fazer a lista de todos os jogadores aqui, o Grêmio recuperou o PP depois de 2 meses, o cara pisou no gramado e se lesionou, vai ficar agora mais 3 meses fora. Cara, é um absurdo, assim, ó, e é coisa de louco, cara, coisa de louco. Cara, passa raiva só, né? Então o Grêmio aí, cara, tá se esfarelando o time do Grêmio, esfarelando. Todo mundo se lesionando, todo mundo se lesiona naquele time, é impressionante. E daí quem se não se lesiona dá confusão, né? O Grêmio tava com o goleiro ali, o goleiro titular do. Cara, brigou com todo mundo lá, questão de empresário, não sei o quê. Então o goleiro não é nem mais relacionado, daí coloca um goleiro lá que rebaixou o Grêmio. Goleiro ruim pra dar com pau, meu. Toma gol em tudo que é jogo, né? Depois que ele entrou aqui, ele entrou nessa sequência horrível. Ele entrou aqui contra o Cruzeiro, ele só não tomou gol contra o Fortaleza. De resto, o cara levou gols aqui em todos os jogos, levou 4, levou 3. Olha, é surreal a deficiência do goleiro que o Grêmio tem. E eu. Bom, vou nem falar mais, que eu já estou irritado só de me lembrar, né? Então, tirei na race do Grêmio aqui 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates, né? O Grêmio, que apesar da campanha ridícula que vem fazendo aí, não perde em casa, né? O rei do empate, tá com empatite agudo em casa aqui os últimos 4 jogos, 4 empates. A única vitória em casa do Grêmio aqui no Brasileiro foi fora de casa, né? Porque estava punido. E daí jogou em Caxias e venceu a equipe do Santos. Também um jogo que não mereceu a vitória, mas venceu. Difícil, pessoal, difícil. Mas do outro lado, né? Para uma cortina de fumaça que o Inter consegue fazer, né? O Grêmio tá numa situação horrível, mas o Inter consegue ir pior, cara. É impressionante o Inter, né? Daí por esse. Agora já fiquei até alegre de comentar do Inter. Agora o Inter aí fez uma sequência espetacular, né? O Inter conseguiu emendar aí 4 derrotas consecutivas de 2-0. E essa última derrota, pessoal, perdeu simplesmente pro Lanterna do Brasileirão, que jogou com time reserva. Os caras jogam com time reserva e tocaram 2-0 no Inter. Aí é coisa de louco, né? E, então, cara, o Inter vem num 4 jogos, 4 derrotas seguidas, não fez gol nos últimos 4 jogos. Né? Nos últimos 7 jogos, o Inter venceu apenas um jogo de 1-0 chorado pro Goiás, né? Então, cara, a campanha realmente deprimente da equipe do Internacional. Né? Espero que piore. Espero que consiga se afundar mais. E espero que o Grêmio consiga uma vitória de uma vez aí, que tá difícil, cara. Tá difícil ali. O Grêmio é o exército de um homem só, né? É só o. Na verdade, 2, né? Ainda mais tem mais essa, né? É só o Soares que corre e o Bitelo, né? E o Bitelo ainda tá machucado, mas vai jogar, né? Tem quem jogar, então vai jogar no sacrifício aí. E depois vai ser poupado aí no jogo contra o Atlético Paranaense. Ainda mais que lá é grama sintética, né? Então os jogadores que já estão com lesões sentem mais ainda. Cara, duríssimo, né? Duríssimo esse Grenal. O que eu posso esperar aqui, pessoal? Apesar da race do Inter ser uma race aí que chama aí para gols, né? Geralmente chama gols do adversário, né? Então a gente vê aqui que o Inter também tem uma dificuldade absurda de marcar. Marca pouquíssimos gols. E o Grêmio nem se fala, né? Uma race horrível também. Então, buscar under, né, pessoal? Buscar esse under, ainda mais histórico dos últimos 3 anos. Todos os jogos foram under 3,5. Então, para botar no bilhete, under 3,5. Quem quiser buscar cartões, pessoal, Grenal, ainda mais Grenal com essas nabas aí das duas equipes. Os jogadores não conseguem nem dominar uma bola. Então vai ser bola dominada de canela e o cara vai chutar o joelho do outro. Vai ser aquela coisa de maluco, né? Então, cartões aí, quem quiser buscar, cara, mais de 5,5 cartões aí, né? Então, dependendo da odd para botar no bilhete aí, vale muito a pena aí, porque com certeza vão ter chuva de cartões aí pela doença das duas equipes aí e pelo momento tenso que as duas equipes estão passando, que precisam mostrar resultado, né? As duas equipes precisam vencer. O empate não é bom para nenhuma das equipes, né? Não é bom para nenhuma das equipes. Então, provavelmente, aí, se o Grêmio vencer, o técnico do Inter, Mano Menezes, vai cair, né? Acho que já vai cair, já vai pro Corinthians, né? Já vai ser um encaixe, né? E talvez aí o Inter pegue o Rogério Ceni ou até mesmo o Luxemburgo, que estão falando, coisa de maluco também. Vamos ver, cara. Vamos ver. Jogo horrível para se assistir aí. Vai ser mais briga do que jogo. Mas é o que tem, né? Vamos torcer para Soares fazer um golzinho, né? Soares fazer um golzinho, que é o único cara lúcido desse time do Grêmio.
Depois desse desabafo, pessoal, a gente vê a tabela aqui, as duas equipes meio de tabela, tem que inventar, tem que vencer para tentar se aproximar aqui de um grupo, para tentar pagar uma vaga na pré-Libertadores, né? Já seria algo bem interessante e se afastar da zona do rebaixamento, né? A gente sabe que puxa, né? A gente sabe que puxa, então quanto mais longe tu tiver ali, melhor, né? Ainda mais aí no início do campeonato. Bom que o Inter ainda está disputando aí Libertadores, Copa do Brasil, então tem mais competições para se preocupar, né? O Grêmio é só a Copa do Brasil até a próxima semana, né? Depois vai ser só Brasileirão. Então não tem muito que outra coisa a focar a não ser tentar se manter na A, né? É o que resta para o gremista esse ano. Situação triste aí, secar o Inter aí, que é o que está nos dando alegria no momento. A gente vê o Inter fora de casa não venceu nenhuma, né? 2 derrotas e um empate. E o Grêmio em casa, uma vitória em casa e 2 empates, né? Campanhas ridículas das duas equipes. Pro trade, pessoal. O que eu venho buscar pro trade? Odd de 2,20 pro Grêmio, odd de 4 pro Inter. Cara, bom seria nem trabalhar nesse jogo, né? Mas se quiser buscar alguma coisa aqui, pessoal, teria que buscar algo a favor do Grêmio, né? Não só pelo histórico, mas pelo Grêmio em casa, em Grenal, o Grêmio na arena ali é absurdamente a vantagem do Grêmio. O Grêmio perdeu apenas 2 jogos e uma derrota, ainda tinha vencido de 3-0 no Beira-Rio, e daí o jogo de volta perdeu por 1-0 em casa, né? Porque não precisava do resultado. Então, cara, o Inter em casa é muito difícil aí perder para o Inter. E também o Grêmio vem invicto na temporada em casa. Então, leia a equipe do Internacional. Acho que seria interessante buscar nessa partida aí. Mas vai ser um jogo duro, pessoal. Um jogo bem, bem ruim de se assistir. Já vou deixar o spoiler aqui para vocês. Já a minha entrada pré, pessoal, baseado em tudo isso que a gente viu ali, toda essa deficiência das duas equipes, vamos pegar um dupla chance para a equipe do Grêmio, um menos de 13,5 gols, e ambas as equipes receberão 2 ou mais cartões. Então essa vai ser a minha dica, mod de 1,85 e o meu placar para esse jogo, 1-0 Grêmio, gol do homem. Vambora, caralho! Já o nosso bilhete do domingão, vamos pegar aqui a vitória do City e a vitória do PSG. Duas equipes aí que se vencerem já vão ser campeãs aí dos seus campeonatos. Então, muito valor aí, oddzinha de 1,75 para o nosso bilhete de domingão. Fechou então o nosso bilhete aí no domingão. Vamos para dentro aí, né? Pô, se curtiu as análises e os palpites, pô, deixa o like aí, né? Se ainda não deixou o like, então dá essa moral pra gente aí e te inscreve no canal se tu é novo por aqui e vamos para dentro, tá? Gestão de banca, 1% em cada entrada. Vamos para dentro no domingão e amanhã estamos de volta. Valeu?